Eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar por um instante. Pai, nesse nome de Jesus Cristo, nós vamos ler a Tua palavra, nós vamos compartilhar a Tua palavra com o Teu povo. Eu te peço nesta noite, Senhor, que no abrir da minha boca, o Seu Espírito Santo fale, comunique à Tua igreja, ó Deus, a Tua palavra, e que essa palavra, ó Deus, seja para a edificação daqueles que aqui estão, daqueles que nos ouvem pela internet, Pai, que Deus, o Teu nome seja exaltado, glorificado em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo eu oro, amém e amém. Hoje foi um dia muito gostoso, hoje uma tarde muito edificante. Nós estivemos ali visitando juntamente com os pastores, com minha esposa, estivemos na casa do nosso irmão Tadeu. E foi muito lindo, nós podemos chegar ali e conversar com esse irmão em Cristo, porque nós vimos o milagre de Deus na vida dele. E quem olha para a vida do irmão Tadeu, vê uma recuperação muito rápida, e vê que Deus realmente fez algo maravilhoso em seu corpo. Mas quando você conversa com ele, quando você está ouvindo as palavras do irmão Tadeu, Deus foi muito além de tocar o corpo dele e curar o corpo dele. Deus deu a ele uma revelação muito profunda do seu amor para este servo de Deus. E quando nós conversávamos com ele, nós começamos a ser ministrados pelas palavras daquele irmão em Cristo. São palavras profundas e que um dia nós vamos poder ouvi-las desse púlpito, quando ele estiver preparado para isso. Mas uma coisa que me deixou muito tocado, e uma coisa que me deixou muito pensativo, foi quando o irmão Tadeu falando, ele disse: pastor, eu senti a presença de Deus. Eu experimentei alguma coisa diferente na minha vida. Algo muito profundo. E agora eu quero comunicar isso com as pessoas. Deus me colocou nos braços dele e me fez sentir o amor dele. E aquilo, ele, nas palavras, disse: derreteu minha carne. Ele desligou o pecado da minha vida. E hoje eu sinto e vejo Deus de forma diferente. Ele disse: tudo perdeu sentido nessa terra. E a todo instante eu quero estar na presença dEle, glorificar a Ele, magnificar o nome dEle. Quer dizer, tudo transformou na vida desse irmão querido, e nós estávamos ali, nós estávamos bebendo isso, nós estávamos sendo alvos disso. Por quê? Porque ele teve uma experiência profunda, uma experiência que transformou sua consciência de Deus e sua consciência das verdades que esse livro contém. Isso ficou na minha mente. E quando eu estava lendo esse texto que o Senhor trouxe à minha mente para hoje à noite, eu estava no meu gabinete, eu estava ali lendo e me veio à minha mente as palavras do meu pai. Meu pai disse: meu filho, quando você estiver dirigindo esta igreja, e quando você chegar em algum momento que você tenha que tomar decisões sobre você cortar alguma atividade na casa de Deus por causa de alguma necessidade ou outra, ele disse: filho, uma coisa eu lhe digo e lhe peço, nunca cancele os cultos a Deus. Nunca tire os cultos da igreja. E quando meu pai falou aquilo, o testemunho de Deus no meu coração vem acontecendo
e revelando por que nós não devemos deixar de cultuar. Eu fiquei muito preocupado durante os anos que nós tivemos aí de pandemia. Foi um tempo muito difícil. Um tempo onde nós subíamos nesse púlpito e nós víamos as cadeiras. Sabíamos que do outro lado, pelas câmeras, nós tínhamos a frequência das pessoas, a assistência das pessoas, e foi um tempo onde nós tivemos que passar e atravessar por isso. Mas não foi um tempo fácil. Por quê? Porque quando a palavra de Deus se refere a congregar-nos, ela está se referindo a nós sairmos de onde nós estamos, ou seja, dos nossos lares, e nos reunir num lugar físico, onde nós possamos estar juntos, rendendo culto e adoração a Deus. Isso é importante. E não deveria nunca ser negligenciado. Por isso, o livro de Hebreus diz: não vos afastem da congregação dos justos. Então veja, irmãos, por quê? Porque há um mistério disso. Há um mistério aqui, e eu quero compartilhar com vocês, porque se nós vamos servir a Deus, se nós vamos ser úteis na mão do Mestre, isso só pode acontecer se tivermos uma consciência purificada, ou seja, uma consciência profunda. E hoje, quando eu estava conversando com o nosso irmão Tadeu, e ficamos ali algumas horas com ele, foi muito nítida a revelação de Deus no coração daquele homem, muda toda a perspectiva dele. E ele estava falando comigo e dizendo: pastor, nossas vigílias têm que ser diferentes, nossas vigílias não podem ficar vazios, nós temos que trazer o nosso povo para dentro da igreja, porque o Senhor mostrou que nós estamos num tempo urgente. E ele foi compartilhando outras coisas, mas eu não quero ir em mais detalhes, porque creio que ele mesmo virá e compartilhará com essa igreja as coisas que Deus revelou ao seu Espírito. Mas a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículos 8 e 9, e depois nós vamos ler. Eu quero nesta noite compartilhar com você alguma coisa importantíssima para a nossa vida, não só como nossa vida individual cristã, mas também na nossa vida como igreja de Jesus Cristo. O texto diz assim: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O que a Bíblia está se referindo aqui? Por que entendermos isto é muito importante para que possamos estar servindo ao nosso Pai Celestial? Primeiro, eu gostaria de definir a palavra consciência. E esta palavra consciência, na Bíblia, é a palavra suneidesis, que significa ter consciência de algo. Nós não podemos simplesmente entrar na igreja e vimos a igreja porque é um culto. A nossa consciência, ela tem que estar sendo trabalhada, e tem que ser abertos os nossos olhos para entender que este lugar aqui
é um lugar muito especial, e a glória do Altíssimo está aqui, e Jesus está passeando no meio desse povo, porque ele disse: eu estarei no meio da congregação, com os meus irmãos, eu cantarei. Então, quando nós estamos cantando, Jesus está cantando. Essa consciência da presença, da glória dele, todos nós precisamos. E se eu e você não tivermos essa consciência, o culto não passará de um momento difícil de se passar. Por isso que muitas vezes nós estamos vendo que as pessoas estão corporalmente aqui, mas nas suas mentes estão longe, no seu coração não estão presentes. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo que é necessário que aqueles que prestam culto estejam sendo aperfeiçoados. E eu quero lhes mostrar algo importante aqui, que só o sangue de Jesus Cristo pode realizar. Amém? Então veja, é consciência de algo, ou seja, aquela alma que sabe diferenciar o que é entre o que é moralmente bom e mal, impulsando-se para fazer o primeiro e evitar o último, ou seja, evite o mal e procure fazer o bem a todos, ou seja, glorificando um e condenando o outro, glorificando o bem e condenando o mal, consciência, suneideu. Agora, esta palavra, ela é formada por duas raízes, e é aqui que eu quero mostrar para vocês a importância desse texto. A palavra suneide, ela é formada por a raiz suneido, que significa ver com os olhos, ou seja, ter vivo na sua mente, ou seja, atender, perceber, compreender as coisas divinas. Amém? Agora, esta palavra é formada por duas outras palavras. A palavra sum, que forma a palavra suneido, a palavra sum, que é uma preposição que denota união. Amém? Que denota união, ou seja, ela denota uma comunhão. Então veja, eu estou vendo aqui que os nossos irmãos em Cristo que estão com suas esposas conhecem a sua esposa. Por quê? Porque vocês estão unidos com ela. Você sabe alguma coisa, como disse o pastor Ailton aqui. Ele disse, é necessário. Então veja, eu conheço alguma coisa porque estou unido com alguma coisa. Então essa palavra que denota união, e a outra palavra que forma esta palavra é a palavra eido, que significa perceber com os olhos, ou seja, discernir, entender, compreender, ou seja, voltar seus olhos e a sua mente, a atenção a algo. Então veja, consciência é alguma coisa que nós podemos e precisamos ter para o serviço a Deus. E a palavra aqui, ela nos leva a algumas considerações muito importantes que eu quero compartilhar com você. A consciência se trata de uma percepção espiritual e não intelectual. Ou seja, é quando o Espírito de Deus se manifesta na tua vida, é quando a luz divina entra e ela abre os teus olhos para que você experimente alguma coisa mais íntima, mais poderosa. Foi isso que o nosso irmão Tadeu estava compartilhando. Ele disse: pastor, eu não sou mais o mesmo, eu estou vendo alguma coisa. E houve aquele momento que ele começa a chorar, e ele diz: eu senti os braços de Jesus me abraçando, e eu senti o amor dele entrando dentro de mim, me mexendo por dentro.
Isso era o Espírito de Deus se deixando conhecer, para que ele pudesse senti-lo, para que ele pudesse dizer: meu filho, eu tenho algumas coisas que eu preciso revelar a você. Então, essa consciência é alguma coisa muito profunda, que nosso intelecto, nossa carne jamais poderá alcançar, mas ela pode ser alvo de alguma coisa que Deus nos alcança. Por isso, meus amados irmãos, há uma realidade espiritual aqui, e todos aqueles que vêm e entendem essa realidade, e começam a entender o que é que veio fazer aqui, juntamente com a congregação, isso abre alguma coisa especial para você. Deus promete alguma coisa nesse texto que eu quero compartilhar. Então, siga comigo esta definição, o entendimento sobre consciência, porque senão nós não podemos entender o que o texto está avisando e falando e revelando a nós aqui. Trata-se de uma percepção dos olhos espirituais e não físicos. Quando Jesus chega para Nicodemos, e ele diz a Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo? Nicodemos se perdeu. Ele era um mestre de Israel, ele era um entendido, um erudito nas leis, e ele diz: como assim? Como assim nascer de novo? Você está querendo dizer voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Ele disse: não, querido, não, eu estou lhe falando de um nascimento que vem do alto, eu estou lhe falando de um nascimento espiritual, e se você não nascer da água, e se você não nascer do Espírito, você não pode ver o reino e nem entrar nesse reino. Nós estamos falando de alguma coisa mais profunda, de uma verdade tão maravilhosa e tão especial, que somente o Deus que nós servimos, na pessoa do Espírito Santo, pode te proporcionar. Ou seja, ver como as coisas são na realidade, não na ilusão, não na mentira que Satanás tem colocado e induzido nas mentes da humanidade. Ou seja, é uma percepção ou uma visão espiritual. Ela traz uma determinação, porque você vê e sabe, porque você sabe que Deus está ali. Então isso afeta toda a tua vida, afeta a tua maneira de vir à igreja, afeta a tua maneira de fazer as coisas, afeta a nossa maneira de ler a Bíblia, afeta a nossa maneira de orar, afeta a nossa maneira de falar. E sabe, meus irmãos, quando eu estava pensando sobre isso, eu digo: Deus, eu quero isso, eu quero mais fundo. É uma percepção que traz uma determinação do que deve se fazer. Você começa a olhar as coisas diferente. Não é o que eu vou lucrar, é aquilo que eu vou fazer para glorificar o meu Deus que importa. Essa percepção, eu creio que Deus está querendo trazer isso para nós. Eu creio que Deus quer que nós tenhamos isto. Então, pastor, o que tem a ver isto com o culto? Eu lhe explico daqui a pouco. Primeiro, entenda o que é que uma consciência pura, ela pode fazer na tua vida. Nada vai impedir você de executar para Deus qualquer coisa. Trata-se de se experimentar um estado espiritual muito além do que se pode enxergar com a experiência humana. É você ver pelos olhos do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos dá a visão, é Ele que abre os nossos olhos para enxergar. Você estará diante de situações que nada mudou ao seu redor, mas se você for mudado pela glória do Pai,
tudo isto aqui passa a ter outro sentido para você. E você vai ver que você não está derrotado, mas você vai entender que o Deus que você serve está muito acima daquela situação. E ao invés de murmurarmos, nós vamos glorificar. Ao invés de nós falarmos coisas que destroem, nós vamos falar coisas que constroem. Por quê? Por causa de uma consciência pura, aperfeiçoada por Deus. Então o significado dessa palavra revela que nós só podemos alcançar esse nível de percepção, porque estamos unidos com o Espírito Santo. E nesta união, nós podemos ver, não na nossa ótica, mas na ótica dele. E é isto que o texto está se referindo aqui. A outra palavra-chave é a palavra aperfeiçoar. Esta palavra, ela tem o seu significado, ou seja, levado ao seu fim. Então veja, Deus está fazendo uma obra em nós. O Espírito Santo de glória em glória e de fé em fé está trazendo a visão celestial. Ele está purificando nossas mentes e corações. E conforme Ele vai purificando as nossas mentes e o coração, nós vamos tendo maior comunhão com Ele. E nós vamos estar melhor preparados para fazer a vontade dEle. E isto é uma obra maravilhosa, ou seja, Ele está nos levando ao lugar que Deus prometeu que nós estaríamos. Ou seja, finalizados. Alguma coisa que Deus está querendo colocar em nosso espírito, alguma coisa que Deus quer fazer. Ele quer arrancar de nós tudo aquilo que nos impede de chegarmos a esta visão gloriosa, aquilo que nos separa desta comunhão, aquilo que ofusca essas coisas de nós. Então há uma obra que o Espírito Santo veio fazer. Ele uniu-se a você, não para deixar você do mesmo jeito, mas para levar você a ser o que Jesus Cristo é para você. Então veja, que não carece de nada, aleluia, não carece de nada, ou seja, não carece de mais nada que precisa e que é necessário para você ser pleno, completo. Ou seja, integridade e virtude humana consumada. Então note que essas coisas são importantíssimas, porque veja, uma nos capacita a ver dentro do aspecto e dentro da dimensão espiritual que os nossos olhos físicos não alcançam, mas a outra, sendo completados no Espírito de Deus e cheios da glória dele, nós seremos o quê? O reflexo e a expressão do que ele é em nossas vidas. Ele pode se manifestar por nós, ele estará fazendo aquilo que ele deseja em nós e por nós. E isso deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso objetivo como filhos de Deus, como crentes no Senhor Jesus Cristo. O mistério aqui revelado é este. Ele diz assim: ora, depois de tudo isso preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então nós sabemos que no primeiro tabernáculo, quando o tabernáculo foi erguido no deserto, havia sacrifícios de animais que eram oferecidos. Então veja, estes sacrifícios de animais eram um sacrifício que levava Deus a se agradar do seu povo, ou seja, apaziguava Deus e o seu povo. E por isso a Bíblia revela que aqueles sacrifícios eram importantes para a purificação da carne, mas não eram suficientes para a purificação da sua consciência. Então veja,
A realidade espiritual revelada nos versículos 8 e 9 é que eu quero compartilhar agora com você. Ele disse, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo. Veja, enquanto esse tabernáculo está aqui, enquanto os sacrifícios for de animais, enquanto o sangue levado ao lugar santo dos santos é de animais, você vai ser sim purificado quanto à sua carne. Isso tem um serviço diante de Deus, isso é visível diante de Deus. Deus aceita esse sacrifício. Aliás, Deus separou o sacerdócio e os seus sacerdotes para este serviço real. Então eles levavam o sangue do cordeiro uma vez por ano e entravam ali para que Deus os abençoasse. E se Deus abençoava, o texto está indo um pouco mais fundo e ele diz assim, isto aqui é uma parábola. O que significa uma parábola? Uma parábola é uma justa posição de duas coisas e duas realidades. Aqui existe esse tabernáculo físico, mas esse tabernáculo físico aqui, rigorosamente instruído por Deus ao coração de Moisés, não podia ser diferente em nada. Ele tinha por propósito, ele representar um outro tabernáculo aqui no céu. Um outro tabernáculo não feito por mãos de homens, mas feito pela mão do próprio Deus, e cujo lugar santo dos santos aguardava o sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo, porque sem esse sangue não se havia possibilidade de Deus atuar nas consciências dos homens. Os irmãos estão entendendo? Então a palavra do Senhor diz, este é uma parábola para a época presente. Aleluia! Por que época presente? Porque nós vimos que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e naquela manhã de domingo, quando Jesus Cristo, ele ao terceiro dia sai do sepulcro, aquelas mulheres que vieram ao sepulcro, Maria Madalena e as demais, elas se deparam com uma cena. Um sepulcro vazio. Elas veem os lençóis cuidadosamente enrolados ali, mas ele não estava. A grande pedra havia sido rolado pelos anjos. E agora Jesus Cristo vem e aparece a Maria. E quando ela o vê, ela disse, Senhor, se por acaso tu sabes quem tirou o corpo dele, nos diz aonde ele está, para que nós possamos ir, para que nós possamos perfumar o corpo dele. E então a voz do Mestre, do Messias, de Jesus Cristo soa aos ouvidos daquela mulher e diz, Maria. E ela olha, imediatamente reconhece a voz, diz, Senhor. E o primeiro impulso de Maria foi querer abraçá-lo. Jesus disse, não me toques, porque agora mesmo eu estou subindo para entrar no tabernáculo, nos santos dos santos, com o sangue que Deus fará aliança com vocês. É disso que esse texto está falando. E ele disse, e segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, vejam bem, estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Queridos, olhem para mim. Você veio prestar culto a Deus hoje? Você sabia que os teus lábios, quando abre e confessa o Senhor Jesus Cristo, é um sacrifício espiritual a Deus? Que os seus cânticos e sua adoração chegam no trono de Deus? E este sacrifício espiritual alegra o coração de Deus. E Deus responde, tocando tua consciência, se manifestando a você, revelando a você coisas grandes e firmes que você e eu não sabemos. Ele vai nos fazer conhecer as coisas mais profundas. Por isso que eu digo para vocês, nós não podemos nos afastar, nós não podemos nos desassociar, e o inimigo sabe disso, e o inimigo tem tentado a todo custo tirar as pessoas da igreja.
Nós estamos vivendo num tempo onde os cultos presenciais estão sendo substituídos por cultos virtuais. Isso me preocupa. Tem até igrejas que hoje estão adotando os avatares. Ou seja, você não precisa estar na igreja, o seu avatar estará. Então, os avatares são levantados, são imagens que você cria, é o seu personagem. Então, o seu personagem vai para um estudo bíblico virtual, entra na sala, o seu personagem toma ceia, o seu personagem será batizado. E eu creio que quando chegar o momento de subir para o céu, o seu personagem subirá e você ficará na frente da tela. Aonde nós estamos? Olha os perigos que nós estamos correndo. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma coisa muito forte aqui. Existe o comungarmos a mesma fé, o nos exortarmos em amor uns com os outros, para que nós não caiamos, para que nós não venhamos a esfriar, para que nós não venhamos a nos desviar. Por isso que a palavra de Deus diz que é importante nós estarmos na casa dele. E a palavra do Senhor diz que quando você cultua, você presta um culto a ele. Eu sempre digo, e quero relembrá-los de uma coisa muito importante. Tem muitas pessoas que estudam a Bíblia, gostam de fazer os estudos bíblicos. Elas vão na escola bíblica dominical. E quando elas têm as programações e os cultos da igreja, elas não vêm porque elas dizem, eu já sei tudo. Como que se nós viéssemos aqui para termos uma pregação e aprender alguma coisa na pregação. Escutem, sabe o que Deus faz? Quando Ele está revelando a palavra dEle, Ele está purificando tua consciência, Ele está tirando as garras de Satanás da sua mente, Ele está destruindo todo o sofisma que Satanás criou, toda a incredulidade que Satanás tenta pôr. Ele está fazendo isso para uma coisa e uma coisa somente, para que você entre nesse lugar, para que você se ajunte numa grande congregação e cultue a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele nos prepara para o culto é o lugar de adoração, é o lugar onde nós estamos na presença dEle, e é ali que Deus se alegra com os seus filhos, é ali que Deus se regozija conosco, irmãos. E nós não podemos vir de qualquer maneira cultuar, porque existe aqui uma parábola que nos diz que quando aqueles sacrifícios, eles estavam sendo preparados, você tinha que pegar um animal sem defeito, você tinha que pegar um animal macho, você tinha que criar aquele animal e cuidar dele até o dia do seu sacrifício. Ou seja, você tinha que ter algum cuidado especial. Isso nos chama a atenção, que para que nós podermos chegar na casa de Deus, devemos guardar o nosso pé. É assim que o salmista diz, guarda o teu pé, quando entrares na casa do teu Deus. E nós não teremos um culto que agrade o coração de Deus, ou que seja representativo para Deus, se nós não tivermos nossas consciências purificadas pela glória e excelência dEle. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é todo santo, e nós precisamos ser lavados pela água. Por isso que os judeus, ainda hoje, se você for em Israel, você vai ver as ruínas das sinagogas. E as sinagogas, elas não eram tão grandes quanto esse templo, elas eram de fato pequenas. Mas ao redor da sinagoga, você vai ver o que eles chamam daqueles tanques de purificação. Então haviam muitos tanques cheios de água. Um judeu nunca, jamais entraria numa sinagoga sem antes se purificar, lavar nas águas. E é por isso que a palavra de Deus diz, tendo as nossas almas lavadas. Então, irmãos, nós precisamos ter uma consciência mais viva, uma consciência mais aprofundada. O Espírito Santo quer nos purificar,
para que nós possamos chegar na casa de Deus. Eu digo para vocês que se nós tivermos uma consciência de culto aperfeiçoada em Cristo Jesus, se a nossa consciência da realidade dele nesse lugar, jamais ficaríamos nas nossas casas, jamais nós entraríamos aqui de qualquer maneira, jamais você pegaria um celular e ficaria olhando o teu celular no meio de um culto. Estas coisas que nós fazemos revelam o grau de engano que nós estamos e revelam o grau de impureza que está nas nossas mentes. Porque somente você dizer, eu vou para um culto e sair de lá e você observa mais o que está errado no culto do que você observa a glória dele, isso já lhe diz que você está impuro ao extremo. Você entrou e saiu e nada entrou em você, nada fez diferença. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos cair de joelhos, nós precisamos confessar nosso pecado para Ele, nós precisamos rogar e dizer, Pai, tem misericórdia de nós. Está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos dá uma consciência da Tua excelência, dá uma consciência, ó Deus, das verdades contidas nesse livro, porque quando essas verdades forem lidas e gravadas em nossos corações e elas começarem a ser transportadas para nossa mente, nossos atos serão diferentes e nós seremos luz, sal de fato para o mundo. A Bíblia diz, eles não tinham poder sobre a consciência dos que prestavam culto, porque eles não passavam de ordenanças da carne. Mas eu fico às vezes pensando, quantas vezes nós estamos no culto, vivendo e sentindo na carne. Estamos cansados. A gente olha e não vê a hora passar. O culto está muito longo. Mas quando a consciência de Deus entra em nosso espírito, eu fui num culto na África, que se nós levássemos alguns irmãos para aquele culto, seria um martírio, não seria culto. Porque começou às 2h da tarde e encerrou-se às 8h da noite, ininterrupto. Sabe, meus queridos irmãos, se nós não formos capazes de ver e sentir a glória e a presença, nós vamos cansar. Tudo se torna muito insosso, tudo não passa de um ritual, mas quando a glória dele estiver viva e a consciência da presença dele estiver em nós, o culto de 2 ou 3 horas é muito curto, é como um abrir e fechar de olhos. Olha o que a palavra de Deus nos diz, e eu quero encerrar por aqui. Ele diz assim, portanto, preste atenção, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, porque era assim que eles faziam, o sangue era passado na pessoa, as novilhas, as cinzas eram jogadas sobre ela, e então os contaminados os santificavam quanto à purificação da carne. Ora, diz o Espírito de Deus aqui, muito mais, além, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno que está em você, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. É isso que está acontecendo na igreja do Deus Todo-Poderoso, obras mortas. Obras que procedem da nossa carne, que procedem da nossa insistência, que procedem daquilo que eu penso e acho da igreja, de que eu penso e acho das coisas de Deus, das interpretações da palavra de Deus, mas não de uma visão forte e poderosa, cujos olhos abertos veem a glória de Deus, e então se curvam diante de Deus e adoram esse Deus, na proporção que Ele é e deveria ser adorado. Deus purificará
a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Por isso que Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão, ou seja, para a libertação das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados por Deus. Nós precisamos de uma mudança. Nós estamos precisando urgentemente de uma mudança. Nós estamos precisando de uma experiência. Nós precisamos conhecer como somos conhecidos por Ele. E eu desafio a vocês, irmãos, para que nós, como igreja de Jesus Cristo, possamos nos achegar a Ele, possamos entender que nele está a nossa esperança. E eu digo para vocês, Cristo em nós é a esperança da glória. O sangue de Jesus Cristo nos dará esta força. Ele vai nos trazer essa consciência profunda e maravilhosa. Ele vai nos dar discernimento espiritual. Quando nós entrarmos na casa de Deus, nós teremos profecias, nós teremos milagres, nós teremos prodígios. Sabe por quê? Porque Cristo vai estar se manifestando bem no meio da sua igreja. Por quê? Porque uma consciência pura glorifica Ele, uma consciência pura exalta o nome dEle, uma consciência purificada e aperfeiçoada em Cristo Jesus dá o lugar de eminência para Ele, e nossa carne desaparece. E assim foi como nosso irmão Tadeu estava colocando em suas palavras. Ele disse, derreteu a carne, derreteu, pastor. Ele disse, eu não sei lhe dizer como, mas derreteu. Eu passei a detestar o pecado. E agora eu quero compartilhar isso com os outros. Uma consciência purificada. E uma consciência purificada é uma consciência que glorifica o Pai. E quando nós glorificamos ao Pai, o mesmo Espírito de vida que estava em Jesus Cristo e agora multiplicado na vida de cada um de vocês, este mesmo Espírito de vida eterna se manifestará em nosso meio. E nós veremos o quê? Seus milagres. Nós vamos ver seus dons. Nós vamos ver o fruto dele em nossas vidas. Por isso, hoje à noite, eu falo a você, igreja Ágape, eu falo a vocês que estão em casa, vocês que me perdoem, você que ainda está com medo, não tenham medo. O nosso Deus é o Deus do impossível. Nós precisamos ter uma consciência de que o mais importante é estar na casa de Deus, e o mais importante é estarmos cultuando a Deus, e o mais importante é que Deus nos toque, e esta obra de aperfeiçoamento não sofra solução de continuidade. Então faz o que o meu pai, ele disse, ele estava compartilhando comigo, eu compartilhei isso hoje à tarde lá na mesa, e meu pai, quando ele estava com seu câncer, ele estava com aquele câncer, suas pernas estavam muito inchadas, e aquilo doía muito, muito mesmo. E ele foi em Natal visitar os seus parentes, seus irmãos, sua parentela, e eles ficaram muito felizes com a presença do meu pai. Mas no meio do jantar, meu pai sentia dores terríveis. E ele disse, filho, eu subi, eu pedi licença aos meus irmãos, às minhas irmãs, meus sobrinhos, e eu subi para um quarto, e eu estava com muitas dores, e eu disse, Deus, tem misericórdia, alivia essas dores, Senhor. E ele disse, filho, quando eu abri os meus olhos, eu vi uma mão, um dedo muito grande vindo na direção do meu coração, e aquele dedo foi penetrando o meu coração, e foi começando a escrever coisas.
Ali eu não entendia e nem sabia o que estava sendo escrito, mas cada palavra, cada letra que era escrito, eu sentia a glória, o gozo. De repente a dor se foi, eu não sentia mais dor, eu não sentia nada, eu só sentia a glória, a presença, o gozo dele. E ele foi escrevendo coisas no meu coração, e chegou um momento onde aquele dedo começa a sair e começa a se afastar da forma como ele veio, e a minha única coisa que eu podia fazer, eu disse: não, Deus, continua escrevendo. E ele continuou escrevendo. Ele disse: filho, eu não sei, talvez um dia Deus me fale o que foi escrito no meu coração, mas eu senti o gozo e a alegria, eu sentia a presença dele comigo. E aí eu me lembro agora do que a palavra do Senhor diz: eu com o meu dedo escreverei em vossas mentes e porei a minha palavra em seus corações, e eu vou com o meu próprio dedo escrever nas vossas mentes as verdades. E é isso que eu creio que meu pai sentiu, o gozo dela, a libertação de tudo isso, uma mente pura, uma mente santificada, uma mente que vê a glória de Deus. Ele sentiu alegria, ele não sabia como fazer. Todas as dores sumiram, o câncer perdeu seu efeito, o câncer não teve mais poder no corpo dele, enquanto aquele dedo estava penetrado em seu coração, porque o nosso Deus é o Deus que, quando a glória dele chega, toda enfermidade vai embora, todas as trevas dissipam-se, e ele disse: meu filho, eu espero que um dia Deus me diga o que ele escreveu em meu espírito, no meu coração. Nós estamos precisando desse toque.